Prezados participantes e assistidos do Infraprev, como compromisso assumido em nossa gestão de transparência, fidúcia e de incentivo à educação financeira e previdenciária para todo o público do nosso estimado Instituto, preparamos esse material explicativo de forma a atualizá-los acerca das contribuições para o plano e as recentes mudanças ocorridas no Infraprev. O Infraprev é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, com mais de 38 anos de existência, fazendo gestão de planos de previdência complementar. Temos atualmente 4 planos de benefícios e aproximadamente 12 mil participantes, dos quais 44% são assistidos. Somos uma entidade multipatrocinada, com mais de 3,7 bilhões de reais de patrimônio sob gestão. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre como funciona o que chamamos de plano de custeio no Infraprev. Como funciona o fluxo para determinar as taxas que serão cobradas dos participantes, assistidos e patrocinadores do nosso Instituto. Bem, esse fluxo pode ser segregado em dois. Um fluxo que chamamos de fluxo financeiro, que é da gerência de controladoria, e um fluxo que chamamos de atuarial, que é desenvolvido pela gerência de atuário. São fluxos em paralelo. A gerência de controladoria elabora o orçamento anual para o próximo exercício. E, em conjunto com a diretoria executiva, define quais serão as fontes de custeio que serão utilizadas para o próximo exercício. Vamos falar um pouco mais sobre fontes de custeio adiante. O atuário, por sua vez, elabora a avaliação atuarial do exercício. Com essa avaliação atuarial, ele faz uma previsão do fluxo de entrada e saída de participantes e assistidos daquele plano. Com base no orçamento e nesse fluxo de entrada e saída de participantes e assistidos, define-se as taxas atuariais e taxas financeiras que serão cobradas para o próximo exercício. Tanto o orçamento do plano, como esse plano de custeio e o parecer atuarial, são aprovados pelo Conselho Deliberativo do Infraprev. E quais são os tipos de contribuição previstos no regulamento do Plano CV? O parecer atuarial de cada plano estabelece o custeio, inclusive administrativo, para o próximo exercício. Dentro do seu contra-cheque existem 4 tipos de contribuição. A primeira delas, que chamamos de principal ou básica, é aquela contribuição que constitui a sua reserva, o seu saldo de conta. E ela está estabelecida no artigo 32 do regulamento do Plano CV. Já as contribuições especial e específica, são contribuições que chamamos de risco. Elas são destinadas para cobrir eventos de risco, aqueles que não queremos que aconteçam. Por exemplo, o pecúlio por morte, a invalidez, o auxílio-doença e a pensão por morte. Essas contribuições são contribuições atuariais, são definidas de forma atuarial. Por fim, temos a contribuição administrativa, foco dessa nossa apresentação. A contribuição administrativa é uma contribuição financeira. Ela é calculada com base no próprio regulamento e no orçamento para o próximo exercício. Uma vez definido o orçamento para o exercício, aquilo que esperamos gastar de despesas administrativas, chega a hora de definir também quais serão as nossas fontes de receita. Para isso, aqui no Instituto, elaboramos um documento que chamamos de Plano de Custeio Anual. E conforme observamos no slide anterior, ele possui características atuariais, mas também características financeiras. Esse plano de custeio só pode ser elaborado se estiver em conformidade com o regulamento do seu plano de benefícios, além do regulamento do plano de gestão administrativa, que por um acaso também é uma fonte de custeio, uma fonte de receita, além da própria legislação. E que movimento é esse que fez com que o Infraprev precisasse reavaliar o regulamento do Plano CV? É o que chamamos de amadurecimento da entidade. Com o passar dos anos, o Infraprev vem se tornando uma entidade madura, ou seja, o número de participantes em gozo de benefício se aproxima cada vez mais do número de participantes em plena atividade laboral.
Vamos olhar esse gráfico? Em 2010, o número de participantes ativos representava 81% da nossa massa de participantes. Esse número, agora em junho de 2021, caiu para 55%, ou seja, temos metade de participantes ativos e metade de participantes assistidos. Em uma eventual não alteração do regulamento do plano, ou seja, se não alterássemos o regulamento do plano e o participante assistido continuasse sem poder contribuir para o plano de benefícios, chegaria um determinado momento onde essa principal fonte de custeio que temos, que é o custeio previdencial, deixaria de existir. Nesse momento, os senhores podem se questionar: esse amadurecimento da entidade é ruim? Traz algum risco para os participantes do Infraprev? E aí nós respondemos que, de forma alguma, esse movimento de amadurecimento do plano é completamente natural. Entretanto, fez com que o Infraprev necessitasse reavaliar a composição das fontes de custeio da entidade, redefinir para cada exercício qual o percentual de cada tipo de contribuição que será aplicado aos participantes, assistidos e patrocinadores. E nesse momento, pedimos uma pausa na nossa apresentação para explicar como funciona a dinâmica do plano CV aqui no Infraprev. O saldo de conta de participante do plano CV do Infraprev é individualizado e pode ser acompanhado através do extrato no site do Infraprev. Esse saldo de conta nada mais é do que as contribuições principais ou básicas do próprio participante e do seu patrocinador empregador. Nesse exemplo, trouxemos a Infraero, acrescidos da rentabilidade daquele plano. Durante a fase laboral, em que o participante está constituindo sua poupança aqui no Infraprev, chamamos de fase de capitalização. Quando esse participante, de acordo com o regulamento do plano, atinge pelo menos 48 anos de idade, 5 anos de contribuição para o plano e termina seu vínculo emregativo, dizemos que ele está elegível ao benefício. Nesse momento, ele pode requerer o seu benefício aqui no Infraprev. E de que forma calculamos esse benefício? Na data do requerimento do benefício, verificamos o seu saldo de conta e dividimos pelo seu fator atuarial, para calcular a sua renda mensal vitalícia, por exemplo. Nesse momento, ele passa da condição de participante ativo para participante assistido durante sua fase de recebimento. Depois desse parêntese, desse adendo, para explicar um pouco como funciona o plano CV, a gente entra sobre quais são as fontes de custeio do Infraprev. As fontes de custeio para as despesas administrativas do Infraprev são o custeio previdencial, que nada mais é do que aquela contribuição administrativa, o fundo administrativo, que é um fundo que foi constituído ao longo dos anos aqui no Infraprev, a gente também vai falar dele um pouco adiante, o custeio de investimentos, que é a própria rentabilidade do plano, a gente retira da rentabilidade do plano para custear as despesas administrativas, e o custeio de investimento, chamado de taxa de administração de empréstimo. Quando a gente concede um empréstimo consignado aqui no Infraprev, o participante também paga uma taxa de administração e ela também serve para custear as despesas administrativas no Instituto. Bom, até 2019, essa contribuição administrativa, ela só poderia ser cobrada dos participantes ativos e dos patrocinadores do Infraprev. Em 25 de novembro de 2019, o regulamento do plano foi alterado, prevendo a inclusão sobre a possibilidade de cobrança de contribuição também de assistido. E por que isso foi feito? Foi feito já pensando naquele amadurecimento do plano. A aprovação dessa alteração regulamentar foi feita pela Previc, através da portaria 1013, e foi dada publicidade também no site do Infraprev. Trazemos aqui um exemplo ilustrativo de que forma o Infraprev busca o equilíbrio entre as fontes de custeio para poder fazer frente às despesas administrativas do exercício. Nesse exemplo, as despesas administrativas foram orçadas pelo Instituto em R$ 25 milhões para o ano de 2021.
A primeira fonte de custeio utilizada é o custeio previdencial, que é oriundo das contribuições administrativas dos participantes ativos, patrocinadores e agora assistidos. Esses valores somam a quantia de R$ 8,5 milhões estimada pelo atuário. Nesse caso, o saldo de R$ 25 milhões menos R$ 8,5 milhões, gerando, portanto, R$ 16,5 milhões, deve ser custeado por outras fontes de custeio. A segunda fonte de custeio utilizada é o custeio de investimentos. Ele equivale a 70% do saldo das despesas administrativas. Nesse exemplo, orçado em R$ 11,55 milhões, restando, portanto, R$ 4,95 milhões das despesas, que deverão ser orçadas pelo fundo administrativo e pelo resultado dos investimentos desse fundo administrativo. Atualmente, esse fundo administrativo, que é o plano de gestão administrativa, vem sofrendo reversões. Iniciamos falando sobre o custeio previdencial. Com o amadurecimento da massa e com o incremento do número de assistidos e redução do número de ativos, o custeio previdencial, ou seja, aquele montante que a gente recebe pela contribuição administrativa que é cobrada no seu contra-cheque, vinha sendo reduzida ano após ano. A cobrança também do participante assistido traz um equilíbrio para todos no plano, na medida que, se a taxa não fosse cobrada do participante assistido, ela deveria ser cobrada do participante ativo, incrementando a atual taxa cobrada. Falando sobre o fundo administrativo, que também é uma fonte de custeio, podemos evidenciar nesse gráfico como ele também vem sendo reduzido ano após ano. Com o amadurecimento dessa massa e com o incremento do público de assistidos, o fundo administrativo, que também é uma fonte de custeio, vinha sendo utilizado cada vez mais para custear as despesas administrativas do Infraprev. Nos últimos anos, o plano de gestão administrativa vem sofrendo reversões e reduções. Por último, vamos falar sobre o custeio dos investimentos. Por que, então, não retirar ainda mais da rentabilidade dos planos para custear as despesas administrativas? Ora, quando a taxa de administração é retirada da rentabilidade dos planos, ela afeta negativamente o resultado do plano, a cota do plano, a performance daquele plano, gerando ainda mais risco atuarial, de déficit, tanto para o participante ativo, quanto também para o participante assistido. Por isso, é essencial equilibrar as fontes de custeio. Bom, essas fontes de custeio, inclusive a cobrança de assistidos, estão previstas no regulamento do Plano de Gestão Administrativa. Vamos ao artigo 8º desse regulamento. Vejam lá, quais são as fontes de custeio para a cobertura das despesas administrativas do Infraprev e dos planos geridos por ele? As contribuições dos participantes e assistidos definidas no plano de custeio anual. Aqui deixamos o link para o regulamento do Fundo de Gestão Administrativa, para que vocês também possam ter acesso. Essas fontes de custeio, inclusive a cobrança dos assistidos, também estão previstas no regulamento do próprio Plano CV, que foi alterado ali em 2019. Vamos ver o artigo 21? As despesas de administração custeadas por contribuições dos participantes ativos e assistidos e da patrocinadora, observadas as disposições de regulamento, serão de responsabilidade do Infraprev. Essa alteração do regulamento, que permite a cobrança da taxa de administração também para os participantes assistidos, está em linha com o que dispõe o artigo 6º da Lei Complementar nº 108 de 2001. O artigo 6º diz o seguinte: o custeio dos planos de benefícios será de responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos. Considerando que já explicamos como definimos as fontes de custeio do Infraprev e de que forma cada uma contribuirá para poder fazer frente às despesas administrativas do Instituto, questiona-se: então por que não reduzir essas despesas administrativas?
A diretoria executiva e o Conselho Deliberativo continuam atentos para a redução das despesas administrativas no Infraprev, sendo inclusive meta da gestão. Como será visto adiante, nessa nova gestão, diversas medidas foram adotadas de forma a reduzir drasticamente as despesas do Instituto. Redução de pessoal, extinção de serviços terceirizados, renegociação de contratos, redução de benefícios, inclusive da diretoria executiva, entre outras ações. Em 2017, com o novo Infraprev e a nova composição da diretoria executiva, iniciamos os trabalhos para reduzir as despesas administrativas do Infraprev. Em 2016, o Infraprev encerrou o ano com as despesas na ordem de R$ 31 milhões. De lá para cá, comparando 2016 com 2020 de forma real, a redução foi na ordem de R$ 10 milhões, quase 1/3 das despesas administrativas de 2016. E não paramos por aí. Continuamos intensamente com as ações para reduzir o orçamento do Infraprev, sem impactar a operação do Instituto e também a qualidade dos nossos serviços. E qual é o valor líquido que será descontado do benefício do participante assistido? De acordo com o plano de custeio atual, que vigorará de maio de 2021 até março de 2022, a contribuição administrativa será equivalente a 1% do valor bruto da aposentadoria ou pensão paga pelo Infraprev. Ou seja, o participante que tem um benefício de R$ 3.500 irá contribuir de forma administrativa para o plano com valor de R$ 35 por mês. Esse percentual de 1%, embora equiparado com o participante ativo, ainda está relativamente abaixo do praticado no plano de custeio atual. O valor cobrado do participante ativo fundador e não fundador do Infraprev é de 1,10%. O Infraprev conta com diversos canais de atendimento e canais de comunicação disponíveis. O autoatendimento, a central de atendimento telefônico, o Fale Conosco, o canal de denúncias, o WhatsApp. Não deixem de usufruir. Além dos canais de atendimento, também temos diversos canais de comunicação. Estamos presentes no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também temos o PodPrev, o podcast do Infraprev. Sobre a contribuição de assistidos, no site do Infraprev, temos o Perguntas e Respostas, para que você, participante, possa entender ainda mais sobre a contribuição administrativa do assistido. Agradecemos a sua participação e ficamos disponíveis para qualquer dúvida que possa surgir. Infraprev, com você até o futuro.